Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de maio de 2017, segunda-feira. Estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete de hoje é de número 4126. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 15 máximos. O título é Liderado Autoconsciente, da especialidade Liderologia, e vai ser aqui apresentado pelo verbetógrafo veterano professor Marcelo Cover. O professor Marcelo é graduado em Engenharia Civil, mestre em Construção Civil, natural de Limeira, São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde 2015 e tenepsista também desde o mesmo ano, 2015. Definologia. O liderado autoconsciente é a consciência homem ou mulher receptiva, abertista, solícita, intercooperativa e participativa em tarefas, contextos ou projetos sob coordenação, orientação ou epicentrismo predominantemente alheio, mantendo omnicriticidade e autolucidez quanto aos direitos e deveres envolvidos, pessoais e coletivos, e aos limites liderológicos e cosmoéticos interatuantes. Pensenologia. A conviviopensenidade assertiva, o alinhamento assistenciopensênico ao grupo, a polopensenidade crítica, as brechas patopensênicas do liderado anticosmoético, dilapidando a homeostase grupal. A fatologia traz 36 linhas. E a gente destaca aqui a amplitude de definições e entendimentos sobre os atos de liderar e ser liderado, a omnicriticidade conformática ao cenário liderológico, a autorreciclogenia da retropersonalidade escritora solitária, hoje grafopensenóloga maxiproexista, a alta adequabilidade aos diversos perfis de liderança, a diplomacia ao expor pacificamente o autoposicionamento refutador ou contrário ao status quo grupal. A inteligência evolutiva da consciência liderada por afinidades neoideativas avançadas, não por personalidades. E a liderologia evolutiva enquanto possível estrutura parasociológica futura do estado mundial cosmoético. Parafatologia. A ilha de amparabilidade mental somática dentro da equipe. A parapedagogia íncita aos convívios grupais, a autodisponibilização lúcida à amparabilidade técnica, a Seriex ensejando maior compreensibilidade de causas e consequências das diferentes vinculações grupocármicas. A divisão detalhismo conta com 28 sessões e contém 12 máximos. Na remissiologia, apontamos os seguintes verbetes: antidoutrinação, consciência crítica cosmoética, convivialidade libertadora, crescendo subjugação, concessão cosmoética e liderança compartilhada. A frase enfática: através das vivências evolutivas grupais, toda consciência é, simultaneamente, líder e liderada. Tal dimorfismo propicia valiosíssimo aprendizado quanto à ortoconvivialidade e à paradiplomacia. Questionologia. Você, leitor ou leitora, convive sadiamente com incessante alternância de papéis no trajeto da Max Proex? Compreende o caráter secundário de rotulações quais líder ou liderado frente à mega priorização do completismo existencial? A bibliografia específica traz 7 referências para quem quiser aprofundar o tema. E a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens destacou os seguintes tópicos: líder, abertismo, coliderança, assertividade, desdramatização, sobrepairamento, interdependência, autoentrosamento, ortoconvivialidade, paradiplomacia, teleguiamento, paradireito, paradever, TENEPS, consensualidade, interconfiabilidade, maxiproexologia, grupocarmologia, cosmoeticologia e liderologia. Bom, professor Marcelo, nós temos por hábito solicitar ao verbetógrafo que coloque de início os motivos que levaram a escrever sobre o tema do verbete, tá? E, aproveitando, parabéns pelo verbete, por mais esse verbete.
Ok, obrigado, professor Loche. Boa tarde aos presentes, boa tarde a quem está nos acompanhando pela internet. Eu faço parte do Colégio Visível da Liderologia, então é um assunto que me interessa, né? É o segundo verbete que eu escrevo dentro da especialidade de Liderologia. E eu sou formado em Engenharia, eu trabalho já há 13 anos, né? E nesse período já convivi com diversas equipes, já convivi na condição de liderado, né? Atualmente eu tenho um cargo de direção, né? Então tenho lá uma equipe minha. Então eu sempre tento ficar atento, né, ao que acontece nesses contextos e observar os dois lados, né? Sempre observar os líderes, como eles se comportam, mas também observar o outro lado. Eu acho que é interessante mudar um pouco o foco também. A gente fala bastante dos líderes, mas também olhar o outro lado, né? São os colaboradores, né? As pessoas que fazem parte de um cenário, de um projeto, né? De um grupo que está focado no objetivo, mas que não está momentaneamente numa direção. Então, o que eu tentei trazer no verbete em relação a essa consciência, né? O liderado, talvez a criticidade, né, de manter essa posição, né, ter esse respeito à individualidade dele, manter o autorrespeito quanto à individualidade dele, manter uma criticidade contra o que acontece, né, lembrar que líderes são falíveis também, né, depende do contexto, cada pessoa pode estar num dia bom, não estar num dia bom, então manter bem alerta aí à criticidade. E também entender o próprio papel, entender os deveres, né, como membro de uma equipe, como é importante uma participação ativa de cada membro, entender uma grupalidade como uma engrenagem, né, como um mecanismo, ser uma parte integrante desse mecanismo. Então, acho que esses são os principais pontos, professor Loche, que eu tentei trazer no verbete. Ok. Bom, Marcelo, começando aqui com uma questão de Braga, Portugal. Fatologia, página 41, oitava linha de baixo para cima. Poderia ampliar sobre a postura transparente do liderado, evitando expectativas ectópicas por parte da equipe? É a questão de ser sincero em relação aos seus trafores, às suas qualidades ou aos seus defeitos, né? Porque o que eu vejo que pode acontecer, a pessoa entra num grupo novo e fica, de repente, um pouco envergonhada, né, com o pé atrás, demonstrar algumas fraquezas, né? Então ela destaca muito as qualidades dela, e isso em relação ao grupo, em relação ao líder, em relação aos outros colaboradores, pode gerar um certo excesso aí de expectativa em relação a essa pessoa, que depois pode ser que ela não dê conta, né? Então acho que é muito importante, quando você faz parte de um grupo, você ter sinceridade, né? ter uma autocrítica tranquila, sincera, de expor quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus trafares, e lidar com isso, né? Acho que todo mundo sai ganhando com isso, né? Você não gera expectativas e, de outro lado, você tende a trabalhar com os seus pontos mais fortes, ter uma colaboração mais efetiva na equipe, né? Perfeito. Agora uma questão de Niterói. Neosinapsologia, página 42. Poderia aprofundar o item as neosinapses auridas nas interações com as consciências mais evoluídas? Esse é um ponto bem interessante e proveitoso para a pessoa que convive com líderes mais cosmoéticos, né, com líderes mais evolutivos. É você absorver a experiência deles, estar sempre atento ali para os comportamentos dessa pessoa, para as tomadas de decisões que essas pessoas, que esses líderes cosmoéticos tomam, que geralmente são tomadas de decisões que não seriam as nossas, porque evidentemente eles estão à frente, eles têm uma visão mais ampla, né, uma visão de conjunto maior, mais evolutiva. Então, muitas vezes a gente se surpreende com as tomadas de decisões e principalmente com a teática, né? Não só como a pessoa expõe como deveria ser, mas como ela efetivamente pratica as suas atuações. Então, acho que eu vejo que é um modo muito interessante de você trazer conhecimento, né? Absorver esse conhecimento, né? Isso acaba gerando aí uma série de sinapses dentro dessas interações. É sempre bom andar perto de pessoas, né, de consciências mais evoluídas, para conseguir absorver, né, o conhecimento, né? Agora a questão de Curitiba.
Estrangeirismologia, página 40. Como podemos melhorar os feedbacks pró-transparência grupal após nossas atividades em cursos e dinâmicas? Poderia nos explicar melhor e exemplificar como funcionam os alinhamentos pró-evolutivos? Os feedbacks, né, dentro do recorte do verbete que é do liderado, a questão do liderado, se tem algum problema, né, se tem algum problema entre um outro colaborador, com o líder, com as tarefas em andamento, é ele ser transparente no feedback, né, colocar isso, expor isso para todo mundo, né, não de repente ser seletivo na informação, em vez de expor isso para a liderança, para alguém que pode tomar alguma atitude, ele vai ali, faz uma fofoquinha com um, reclama com o outro. Acho que, claro, a equipe sai ganhando se todo mundo se comunica de forma transparente. Comunicação é muito importante dentro de qualquer processo em grupo, né? O seguinte é dos enlightenments. É questão de você ser bem crítico em relação ao holopensene do grupo, né? Às tarefas, aos projetos que você está se inserindo, né? Você entrar no fluxo, né? Se alinhar ali, né? Fazer parte daquele holopensene do grupo, né? Entender os objetivos, né? Claro, cada um tem a sua individualidade, né? Mas se você faz parte de um grupo que tem um foco, né? Que tem um projeto, um objetivo, é você se alinhar a isso e trabalhar em sinergismo com todo mundo, né, para potencializar o resultado. Nessa questão que você respondeu dos feedbacks, né, eu acho que você pode também fazer um link com o que você colocou na fatologia, mas na página 41, mais ou menos no meio ali, tem a diplomacia ao expor pacificamente o autoposicionamento refutador ou contrário ao status quo grupal, né? Às vezes o feedback ele é nesta linha. Pode acontecer da pessoa se sentir um pouco, vamos dizer, se sentir mal de colocar alguma coisa, expor alguma coisa que é contrária ao que todo mundo ali estava esperando. Mas isso faz parte, né? Eu já tive um contexto pessoal numa ocasião que eu sempre trabalhei com parte de engenharia em licitações, em obras, né, em orçamentação, e ocorreu, né, faz um tempo já, uns 7, 8 anos atrás, em uma licitação veio para mim fazer uma análise da documentação. E o edital da obra estava muito simples, né, o preço da obra estava ok, estava baixo, né, eu ia dar um parecer que o preço final estava baixo, mas alguns preços unitários que compunham aquele orçamento estavam acima. Como não tinha nenhuma indicação no edital sobre isso, eu resolvi fazer minhas anotações e remeter para o departamento jurídico. Só que nisso veio a minha chefia, na época, e falou, olha, se você fizer esse tipo de observação, é provável que essa obra não vá para frente e a gente perca o prazo de entregar esse edifício e tal. Então, houve, vamos dizer, uma certa pressão, né, para que eu agisse. Eu não sei, não colocaria como anticosmoético, seria uma coisa até de jurídica, né, para mim, segurança jurídica. Eu falei, não, eu faço meus apontamentos e daqui para frente, outro departamento jurídico que está mais calçado para tomar uma decisão, faz a parte dele. E teve toda uma pressão ali, né, mas eu tive que manter um posicionamento técnico de não fazer aquilo, né, e teve toda uma repercussão, teve o ônus do não, né, na ocasião, mas faz parte, você tem que manter um posicionamento, né? Você tem, como eu disse no começo, uma singularidade consciencial, você tem os seus valores que são baseados na sua autobiografia. Então, mantenha esses valores, né? Não deixe, se alinhe ao grupo, mas quando houver alguma coisa que vai contra o que você determina como a opção mais cosmoética pessoal, também tenha tranquilidade, tenha liberdade de se expor, de não ser, não compactuar com a postura do grupo. Essa postura, muitas vezes, é o que se tem da antiguidade, da atitude de parrésia, que é você fazer uma crítica, né, ou um posicionamento que é contrário, dentro de uma hierarquia, a alguém que está num estágio ou nível superior, não é? Até tema de um verbete do professor Valdo. Então, a parrésia vem da antiguidade justamente de você apontar, né, fazer um posicionamento que está em desacordo com aquele que seria o líder. E, obviamente, que a parrésia
a pessoa corre um risco. Porque se não corresse, né, talvez não tivesse tanto impacto. E corre um risco, seja ele qual for. Tanto que a parrésia está associada à questão da coragem. Né? Então, é um ato de coragem quando você questiona ou faz uma objeção a uma liderança, né, ou até ao grupo mesmo, né, uma questão de lidar com a pressão de grupo. Eu acho que realmente é bem por isso, talvez pelo fato também da gente passar, da gente vivenciar ao longo das vidas muitos contextos de lideranças autocráticas, né, que não aceitam uma discordância, e que quando se houvesse uma discordância poderia haver um castigo, né, uma punição. Então isso acho que também pode, isso ajuda a enraizar até aquele mito, né, de que quem manda pode, né, quem não pode obedece. Que eu acho que é um mito que eu trouxe aqui na mitologia. Quem tem juízo obedece. Quem tem juízo obedece. Isso. Não, esse seu verbete é muito importante. Eu vi que você colocou o liderado autoconsciente e na sinonímia colocou o autocrítico. Eu, particularmente, faria o inverso. Eu colocaria o liderado autocrítico, que eu acho que é o... Porque o autoconsiderado, estou lúcido, sou liderado. Pode caminhar para isso. Não é o que você está trazendo, que você está trazendo em vários aspectos a questão do autocrítico, né? Para caminhar até pelo que você aponta lá no exemplo, que é, na escala evolutiva, o teleguiado autocrítico. Então, destaca que vai ter uma posição crítica em relação ao líder, né? E em relação ao próprio papel ou postura dele. Que foi o caso aí que você colocou. Você tinha seus parâmetros cosmoéticos em relação lá ao parecer técnico e você não cedeu porque não estava, aquela atitude não seria de acordo ou coerente com seus parâmetros, o seu código pessoal de cosmoética, né? Sim. Mas você quer fazer uma pergunta? Mais uma vez, parabéns. Essa semana ele defendeu 3, né? Nesses dias, 3 verbetes. A minha pergunta, Marcelo, é na página 41, na 15ª linha. Você fala a complexa e necessária compreensão de para-direitos e para-deveres, isso na tarefa evolutiva grupais. Você pode comentar isso para nós? Bom, eu acho que é partir dos deveres, né, dos deveres e direitos, né? Começar pelos direitos e deveres de todo mundo, do grupo, né, do projeto, e aí fazer um aporte um pouco mais amplo, né, que é a questão da cosmoética, né? Tentar observar ali, inserir nessa análise contextual sua de direitos e deveres a questão da cosmoética, a questão da multidimensionalidade, né? Você refletir sobre o tema, efetivamente trazer aquilo para uma análise íntima, mais profunda. Isso vai gerar uma série de reflexões mais amplas. É um exercício interessante de fazer, né? Por exemplo, eu trabalho no ambiente, de vez em quando sentar, né, trabalhar as energias, observar o que está acontecendo, né, dar aquela pausa técnica, para entender de forma um pouco mais ampla, né, além do óbvio, o que está todo mundo ali para fazer, porque, por exemplo, eu sou engenheiro, eu recebo um salário e desenvolvo atividades de engenharia, tá? Isso é o básico, né? Isso é o dever, né, e o direito. Mas aí você reflete a fundo sobre isso, você começa a enxergar um contexto mais amplo, um contexto de possível recomposição grupo kármica dentro da atividade, né, dentro da especialidade que você trabalha, as relações entre as pessoas, você começa a enxergar oportunidades de fazer assistência, inclusive em relação aos líderes, né, fazer uma observação de como se dá essa relação com os líderes, que tipo de líder que você tem hoje. Por exemplo, eu tive uma troca recente de chefia na universidade, porque teve eleição de reitoria, então acabou trocando o primeiro escalão. Então, houve uma troca de liderança no setor que eu trabalho. E isso influenciou bastante, porque era o personagem central ali, né? E mudou muito a característica das pessoas, né? Quem entrou agora e quem saiu. Então, novamente, sentar e observar ali quais foram as mudanças. Foi melhor? Até o momento, na minha opinião, foi para melhor. Parecia um contexto agora mais tranquilo, é resultado de um trabalho energético seu, de você se posicionar de forma mais tranquila, mais pacífica, mais evolutiva ali dentro? Pode ser.
né, observar como se dá essa relação com as pessoas, com o líder, principalmente, que é o contexto que eu estou colocando aqui. E você colocou uma acima dessa na página 20, na linha 20, da 24ª, a postura colaborativa não intrusiva, né? De onde veio essa observação? Eu já vi colaboradores que acabam, especialmente os novos, né, que estão entusiasmados ali com a tarefa, que eles começam a desenvolver uma proatividade, o que é ótimo, né? A proatividade, ele começa a ir além do básico, né? Ele começa a ampliar a sua atuação, ser mais interdisciplinar ali nas atividades que ele está fazendo. Isso é ótimo para todo mundo, é ótimo para a equipe, é ótimo para o líder, mas no entusiasmo ele pode passar um pouco do ponto, sabe? Começar a querer até cobrar as pessoas, né? Exigir resultado de outras pessoas, então ele acaba se deslocando um pouco, ele acaba ultrapassando a linha ali de um colaborador proativo e começa a ficar um pouco excessivo, né? Ele começa a prejudicar até o trabalho pelo excesso dele. Agora, mais uma aqui na página 42, a tecnologia. A última técnica, eu achei muito interessante, a técnica da inversão de papéis, né? Aí já há um equilíbrio, né? Quando começa a pensar sobre isso. Eu acho importante para a pessoa que trabalha com o líder, que trabalha próximo a um líder, fazer essa troca, né? Sentar e refletir mesmo, poxa, qual que é o cenário que ele tem hoje? Ele acabou de entrar nesse contexto, ele não conhece ninguém, né? Qual que é o perfil dele então? Quais serão as prováveis reações dele perante o cenário que a gente tem hoje? O que eu posso fazer para facilitar a entrada desse líder no contexto, como liderado? Como eu faço para facilitar isso, para ser uma transição tranquila, né, para potencializar o desempenho dessa pessoa na função que ele está, né? Eu estou sempre aqui na visão do liderado, né? Tem a questão da liderança situacional, né? Conforme a situação, alguém assume o posto porque ele tem mais experiência ou mais competência para aquela situação. Na outra, o inverte ou troca, pensando num grupo, não é? E às vezes isso acontece, lógico, mesmo nas lideranças, vamos dizer, mais formais, né? Por exemplo, você tem um chefe de uma seção de engenharia, mas dependendo do caso, a experiência de uma outra pessoa ali que não é o chefe sobressai e ele se destaca. Eu tinha uma época, tinha um engenheiro sênior já, veteraníssimo em engenharia, que ele era tão experiente na questão orçamentária que todo mundo se reportava com ele. Ele não liderança tinha, informal. era uma liderança informal, uma liderança que... Mas em função vamos dizer assim, da bagagem da pessoa. Expertise dele, sim. Então, dentro daquela situação, dentro daquele contexto, ele era uma liderança. As pessoas tiravam dúvida com ele, se reportavam a ele, vinham com as maiores questões ali difíceis, já sabia que era com aquela pessoa. Quer falar? Sim. Bom, parabéns aí, Marcelo, por mais esse verbete. Eu vejo que uma coisa assim que me chamou mais a atenção foi que o título, né, já me remete para tentar extrapolar e ver o limite da questão com o teleguiamento autocrítico. Aí eu percebi que lá na exemplologia você coloca que o avançado é justamente a pessoa que assume essa posição. E aí eu gostaria que você desse um panorama, né, que eu vi que você percorre diversas dificuldades aí sobre esse processo da liderança, né, que a gente percebe que nós vivemos um mundo muito competitivo, né, e que lidar com o processo da cooperação e ter essa liderança que permita essa condição da inversão, inclusive, de posições, não é uma coisa fácil, né? Até a gente viu aqui que uma das questões que a gente discutiu nas mini-tertúlias foi que o professor Valdo comentou que dificilmente, às vezes, um líder do uma IC, ele, às vezes, se coloca naquela condição que ele volta para a condição de liderado, ficando na mesma estrutura. A gente tem muito comum, assim, na nossa história, que, tipo, às vezes, um líder de uma IC não volta a ser nunca mais liderado. Ele acaba arrumando outro lugar para continuar sendo líder. E essa inversão, o professor Valdo colocou que é saudável, de você viver sobre as suas próprias regras. E aí você acaba vendo o outro papel, e isso eu vi que é uma questão que é fundamental nessa história da liderança, né, do teleguiado.
Então, o que você comenta aí desse desafio de sair do jejum, né, da condição do exemplo do jejum para o avançado? Eu trouxe até um fato aqui na sessão da fatologia que era bem similar a isso. Eu não sei onde que ele está agora, porque ficou meio grande a fatologia. Mas eu vivenciei essa questão, por isso que eu trouxe esse fato. Em certo momento, houve uma inversão quando eu trabalhava. Eu tinha uma pessoa que trabalhava como chefia minha, uma série de eventos ocorreu e inverteu. Aí eu virei chefia dessa pessoa. Mais de uma vez aconteceu isso. E realmente eu observei dificuldade das pessoas se adaptarem a isso. Tanto que nos dois casos, por motivos distintos, as duas pessoas saíram. Isso é o mais comum, né? Por incrível que pareça. Uma por questão de tirou uma série de licenças e acabou se aposentando. Ela era já antiga lá. Okay. E a outra acabou se encaminhando super bem, fez um concurso, passou na docência e saiu de técnico administrativo da universidade para virar um docente lá. Mas nesse período eu vi que foi difícil, ele tinha dificuldade em aceitar essa troca, né? Depois parece que a pessoa enraiza nela a questão hierárquica e ela acaba colocando a questão do poder, né, na frente do resultado grupal, né? Na teoria, a gente fala que isso é simples, né, de ser evitado, mas não sei, na prática, pelo menos na experiência que eu tive, eu vi que houve uma certa dificuldade nisso, sim. Eu já participei dessa inversão de papéis aí entre líder e liderado, não passei por grandes dificuldades, não. Acho que às vezes até é interessante você não ficar na posição do líder, mas continuar com uma atuação vigorosa ali, já que você tem uma experiência, você, por um lado, você sai do foco, você fica até mais livre, porque o líder, geralmente, ele leva uma bagagem muito grande, né? Ele está ali na frente, ele recebe uma pressão maior, independente do contexto que for. Na CCI, talvez mais ainda, pela questão multidimensional. Então, você sair dessa posição e dar uma recuada, pode ser até um bônus para você não ter esse contexto de carga excessiva, né, de pressão excessiva, e conseguir desempenhar até melhor uma série de coisas que você não conseguia fazer direito antes. Lógico que é completar. Não, vou complementar dentro disso que vocês estão discutindo, mas depois eu queria tratar uma coisa, mas eu acho que você tem outra questão, né? Sim. Então, após a sua segunda questão. Mas você trabalha em faculdade, é isso? Universidade. Eu ia comentar que essa questão de alternância, e o Chatalov também participa, é muito comum em faculdade, né, entre o colegiado de professores e alguém entre os professores assume a coordenação de curso. E normalmente depois de um certo tempo pode voltar a ser só docente dentro daquele grupo e o outro do grupo assume a coordenação, né? Em outros ramos, outras empresas, isso não é tão comum, mas eu acho que no meio acadêmico isso acontece com mais frequência, até mesmo em instituições públicas, né? Tem o coordenador, ele tem um certo mandato e depois ele volta a ser professor, né? É um tipo de atividade que essa questão de alternância de líder e de liderado acontece com uma certa frequência, mais do que em outros lugares, né? É mais nesse sentido. Mas sua pergunta. Sim, aí aqui na Fatologia, na página 41, você coloca aqui na quinta linha o desafio das neotarefas vinculadas à autotrafaz. Você pode aprofundar? É quando você está num grupo e surge alguma tarefa que você não tem o total domínio naquela tarefa. Por exemplo, na minha área, eu sei minhas especialidades, vamos dizer assim, coisa que eu já trabalho faz tempo dentro da engenharia. Mas por ser um campo amplo, acontece de vez ou outra aparecer uma coisa meio fora, por exemplo, um projeto de um ambiente de laboratório que tem um tipo específico de, não sei, gases. Então, ocorre um desafio aí para ir atrás daquele assunto, aí você busca normas, você busca projetos semelhantes, você busca sites sobre o assunto. Então, aí existe todo um estímulo, né, se for uma pessoa proativa, de entender
esse desafio de trabalhar com uma coisa nova como uma oportunidade de aprendizado, né? E fazendo, levando esse caso para a questão, por exemplo, do voluntariado, da atuação evolutiva, também. Às vezes você começa uma atividade nova, pô, vou começar a escrita. Não é meu forte, mas vou começar a escrita. Agora, assim, só pegando, né, que eu achei que esse ponto tem muito a ver com o outro contraponto que você fez. De baixo para cima, a quinta linha, que você coloca a complexa e necessária compreensão de para-direitos e para-deveres íncitos, as tarefas evolutivas grupais. Então, como que você vê essa condição da pessoa realmente perceber essa questão do para-direito dela e o para-dever? A gente comentou alguma coisa disso, de fazer ampliação, né, do direito, do dever para o para-direito e para-dever, dentro do contexto do seu trabalho, ou do seu grupo. Por exemplo, não faz parte do direito, do seu dever, fazer uma interassistência energética. Não faz parte, né? Mas faz parte do seu para-dever. Se uma pessoa vem conversar com você, no ambiente de trabalho, e você ali, naquela conversa, assimilou, percebeu que tem uma condição energética meio defasada, que às vezes ela até fala que poxa, aconteceu um baita problema pessoal comigo em casa, eu estou mal hoje. Você soube disso? Eu encaro como dever, sim. Você, independente da condição de líder ou liderado, mas nessa condição, assumir a sua postura de agente interassistencial. Então, está vendo como esse é um detalhe, mas passa da barreira do óbvio dentro do ambiente de trabalho, né? Geralmente você vê uma pessoa que está mal-humorada, agredindo o outro, você fala, bom, isso não é comigo, não faz parte do meu trabalho, estou aqui para fazer minha função. Não, já pela paradireitologia, suas funções já são avançando para as parafunções, já está indo um pouquinho além do óbvio, do que todo mundo está vendo, até do que esperam de você, do que esperam do liderado. Eu queria chamar a atenção da importância aí do seu verbete, uma aplicação que a gente pode utilizá-lo, é a questão da profilaxia em relação a desmandos ou desvios dos líderes, né, em relação, manipulando os liderados para ações ou situações anticosmoéticas. Então a gente pode ver até exemplos históricos, né? O Tribunal de Nuremberg, pós a Segunda Guerra, né, o julgamento dos nazistas, e que eles justificavam as atrocidades com vamos dizer assim, a proposição de que estavam seguindo as ordens, né? Então, uma questão de seguir as ordens. Quer dizer, vários deles utilizaram isso. O próprio Eichmann, naquele julgamento que ficou conhecido até pela Hannah Arendt, filósofa, ele também alegava essa questão de seguir ordens, né? E justamente o liderado, quer dizer, a posição do liderado que, vamos dizer assim, se omite do ponto de vista moral, de emitir um julgamento moral, transferindo essa responsabilidade, né, como se pudesse transferi-la, quer dizer, uma falsa transferência para o líder, e seguindo aquilo sem nenhum tipo de comprometimento moral, né? Então, essa questão do autoconsciente, o autocrítico, é muito importante para a pessoa não entrar ou não seguir qualquer tipo de ordem. Tem que estabelecer seus limites, né? Como você estava falando do direito e para deveres também, a pessoa ter essa consciência de que, olha, isso aqui eu não vou entrar. Junto com isso tem um outro conceito, que é o conceito de objetor de consciência. O objetor de consciência, classicamente, é aquele que ele se recusa a seguir uma ordem, porque aquela ordem vai de encontro, né, a seus valores e princípios morais. Então, é muito comum o conceito de objetor de consciência no meio militar, onde um determinado soldado ele se recusa e caracteriza o objetor de consciência que ele vai pagar um preço por isso, né? Ele pode ser preso, ele pode ser até condenado à morte, mas ele se recusa a agir ou seguir determinada ordem, porque aquela ordem não está de acordo com a sua avaliação correta, né? A noção de certo e errado, sobretudo no sentido moral, né?
Então, acho que esse seu verbete uma boa aplicação disso, né? Do liderado autolúcido, do liderado consciente, que não vai seguindo qualquer coisa porque um nível superior dentro de uma determinada hierarquia está ordenando. Quer dizer, ele tem um limite em seguir ou não determinadas ordens, né? Sim. Lost E na hierarquia um militar filme. isso é muito forte, né? Oi? Na hierarquia militar isso acontece de Isso forma é- até é mais por- explícita, porque é muito rígida, né? Por isso que o objetor de consciência ele surge, sobretudo, na questão militar. Pois não. Tem um filme que se chama Até o Último Homem, Isso. tá? Que ele tem aí o que ele fez. Ele é fato verídico, né? É. Baseado. Esse filme é do ano passado, direção do Mel Gibson, e é um filme sobre objetor de consciência, justamente, e ele dá um caso verídico da Segunda Guerra Mundial, onde ele se recusa a pegar em armas. Quer dizer, ele vai contra as normas americanas e contra o exército americano, e ele consegue ir para a guerra, porque ele se alistou voluntariamente, né? Ele quer ir, mas ele quer ir para salvar vidas. Ele quer ir para a guerra para atuar como médico. Ele alega os seus princípios religiosos, né, morais religiosos, e ele consegue, com muito sacrifício, né, com muita pressão contrária, ele consegue ir lá sem pegar em armas. E salva, são 72 pessoas numa determinada batalha, se eu não estou enganado, em torno disso, 72 ou 82 pessoas, que ele consegue salvar, tirando do campo de batalha, que tinham sido deixados para trás, e ele consegue salvar. E ele acaba sendo, né, tendo respeito, né, do batalhão, porque todo mundo fazia chacota com ele, desvalorizava, considerava que ele não era confiável porque não tinha coragem ou não queria pegar em armas, sendo que foi ele que salvou 80 e poucas pessoas sozinho, dentro de uma batalha. Então esse filme, né, é o último homem, como é que é? Até o Último Homem. Até o Último Homem. Tem na Netflix Vale a pena. também. Não, é até um exemplo claro de como o liderado, né, segue a sua conduta, né, seu código pessoal de cosmoética e mostra um resultado acima do que o líder esperaria dele, né? Justamente. Então isso é muito, muito sério aí dentro do que a gente está tratando. Mas eu quero ressaltar essa condição que foi alegada pelos nazistas e que estavam seguindo ordens. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes não nessa proporção que foi a loucura do nazismo, mas em outras menores, como numa empresa, como você mesmo colocou, as pessoas às vezes cedem quando não deveriam fazer a concessão. Então, é óbvio que no nosso cotidiano, no convívio, é impossível você não fazer concessão. A não ser que você vira um eremita, vá para o meio de uma caverna, fica lá sozinho, passa a vida lá sozinho, aí tudo bem, você não faz concessão. Mas no convívio é necessário concessão, senão uma outra opção é você virar um ditador, né? Sua vontade é que deve ser seguida o tempo todo. Então, só que essa concessão tem um limite. Tem um limite para a gente não cair num conceito que é o do laxismo, né? O laxismo é aquela tolerância excessiva a não cumprimento dos princípios morais, né? Quer dizer, num sentido original dentro da religião, mas num sentido mais amplo, né? Extensão de sentido, qualquer tipo de preceito moral. Então, o laxismo é essa tendência negativa, patológica, de uma tolerância excessiva a não cumprimento de determinados princípios morais. Então, isso a gente tem que evitar. E o liderado, ele tem essa responsabilidade também, né? Ele não pode transferir a responsabilidade simplesmente para o líder, né? E eu vejo assim, é no liderado que a gente tem que atuar mais. Sim. Hoje em dia, se a gente qualificar o nível dos liderados, por isso que eu acho que o seu verbete ele é muito rico de chamar atenção para isso, se a gente qualificar o nível dos liderados, nós vamos qualificar muito mais os nossos líderes. Então, assim, se a gente quer ter líderes melhores, por exemplo, na política, né, no país, no Brasil, nós temos que ter liderados, ou seja, nós melhores. Se nós não queremos ter líderes que fazem de manipulação, de corrupção, né, de distorções, nós temos que ter liderados mais conscientes, mais críticos, mais exigentes, mais participativos.
Então, essa condição do liderado, ela é fundamental para ter líderes mais adequados. Né? Lógico, dentro disso que você e o Marcelo estão colocando, eu estava pensando o seguinte, eu acho bem importante, em termos da própria consciencialidade, o quanto mais a gente nós conseguirmos, enquanto autopesquisadores, estimular, né? Porque motivar acho bem complicado, né? Porque motivar é da pessoa, né? Mas estimular, incentivar, que as pessoas, que os nossos voluntários, pelo menos aqui tratando de CCCI, que nossos voluntários eles se coloquem mais numa posição de autopesquisador, para vivenciar o princípio da descrença de fato e proporcionar com isso uma autoliberdade, a gente vai, na minha cabeça, vai ter como resultante uma autoliderança evolutiva. E eu penso que quanto maior a autoliderança evolutiva, maior a singularidade consciencial, a assunção da singularidade consciencial. Se eu consigo chegar nesse nível de qualificação, de assumir a minha consciencialidade, me assumir enquanto consciex, meus valores intermissivos, aquilo que me conecta com as coisas que de fato eu preciso fazer aqui que são necessárias, né, em termos de proexis e tal. Eu penso que a gente, gradualmente, através desse autoexemplo, e da própria auto-tares, né, porque você vai vivenciando, vai se posicionando, um autoposicionamento assertivo, cosmoético, e através dessa tua autoliderança, você acaba sendo um agente reurbanizador, no sentido de ajudar as outras consciências, incentivar as outras consciências, em qualquer nível que elas estejam, a ter essa autoliderança evolutiva. E aí sim eu vejo que a gente consegue chegar nisso que você está colocando. Na minha visão, eu não sei se é porque a gente está lidando muito com startup, né, e tal, o modo de funcionamento das lideranças nesse sentido, e no próprio colégio, né, que a gente faz parte aí, né, Marcelo? Todos são líderes, é impressionante, todos são líderes. E eu vejo assim, na própria CCCI, não tem muito índio, não, né? Eu digo que todos, vamos afirmar assim, que 100% do pessoal que está aqui conosco, nossos amigos evolutivos, são líderes. Tanto que a gente foi escolhido aí para o curso intermissivo devido a esses trafores, né? A várias coisas. Então, eu vejo que é muito importante essa questão que o Marcelo colocou do liderado autoconsciente, no sentido de que, gente, em termos de curso intermissivo, de consciencialidade, todos nós somos líderes. E saber o momento de atuar com a sua autoliderança, com a sua liderança nos vários contextos e situações, inclusive saber ser, naquele momento, naquela situação, opa, aqui eu não tenho competência, mas meu amigo tem. Então, cara, vamos lá. Essa coisa do estar junto, né? Mais ombro a ombro mesmo. Então, eu não vejo que tem líder, assim, tratando o nosso grupo, não existe essa coisa muito de líder liderado, mas sim de situações onde a tua liderança vai ser mais colocada e em outras situações não, vai ser do teu colega. E ok, está tudo certo, está tudo bem. Nós não estamos competindo. Pelo contrário, nós estamos intercooperando para a reurbanização planetária. Então, eu achei bem importante esse verbete, né, do Marcelo, e até para complementar, né, com essa ideia que você colocou, e com essa ideia que a gente está atuando aí no Colégio Invisível da Liderologia, que é incentivar, através da preceptoria, né, e tal, em autoliderança, que a pessoa assuma a sua autoliderança. E faça a diferença, né? Isso que a Simone está trazendo é interessante, gente, porque a Simone ela é especialista em liderança, né? E já há vários anos tem livros sobre liderança e já há vários anos se dedica profissionalmente também à formação de líderes. E aí me ocorreu aqui, Marcelo, fica a sugestão para você, de repente também a Simone, até vocês do colégio, de criar um curso de desenvolvimento de liderados. Não é desenvolvimento de líderes. Nós temos isso. Desenvolvimento de liderados, porque eu vejo
que pouco se fala sobre a condição de liderado, mesmo a competência de ser liderado, que é o que você está tratando aqui. Eu acho que até é uma flexibilidade, né, Loche? Tipo, você ser flexível de saber em que momento que você vai ser líder, em que momento não, que você esse é liderado. um ponto. Esse é um ponto. Isso sim. Né? Porque já ajuda Isso até. já Porque o que eu vejo? Se a pessoa souber, se for bem desenvolvida enquanto liderado, agora liderado não é o liderado submisso, não. Liderado mesmo, cosmoético, crítico, ela vai ser um bom líder. É no sentido Então, já de é parceria que você está falando, né? O parceiro, ele é o parceiro do processo evolutivo, né? Tem essa visão de parceiro, mas dentro do que ele está trazendo aqui, é justamente formar o liderado lúcido, cosmoético, crítico, né? Auto e heterocrítico. Né? Eu até trouxe uma definição, uma palavrinha ali no meio, que eu acho que compatibiliza o que a gente está conversando aqui, que é o liderado autoconsciente, a consciência, receptiva, abertista, solista, intercooperativo e participativo em tarefas, contexto, projeto sob coordenação, orientação ou epicentrismo predominantemente alheio. Esse predominantemente alheio foi posto com pinça aí, porque justamente eu vejo que existe situações em que você tem uma liderança que é um destaque naquele meio, isso é uma situação natural da convivialidade, né, dos grupos, mas ela é predominantemente, por quê? Porque a qualquer momento, o que a Simone falou, uma pessoa que está na condição ali de colaborador, de liderado, pode assumir uma participação mais ativa do que quem está, vamos dizer, oficialmente ali ou no epicentro da coisa. Isso. Mas além disso, quer dizer, você também coloca uma outra palavra aqui que eu acho muito importante, mantendo a omnicriticidade. Sim. Porque, veja só, eu estou estudando a questão dos sistemas totalitários, né, dentro da história. Então, você tem o fascismo, tem o nazismo, o próprio comunismo também, né, tivemos vários exemplos, China, União Soviética e tal. Vários autores, o que se coloca é o seguinte: se faz uma diferença entre o sistema autoritário propriamente e o sistema totalitário, que é um tipo de autoritarismo, mas tem uma diferença, né? No totalitário, há um acordo dos liderados, há um consentimento dos liderados. O nazismo e o Hitler e todo o seu grupo chegaram ao poder e se mantiveram por um bom tempo no poder com consentimento da população. A retórica dele era admitida por muitos da população. Então, veja, o que se coloca aqui no sistema totalitário, para que ele ocorra efetivamente como sistema político, antes ocorreu na mente das pessoas. Ele não surge da noite para o dia. Ele não é alguém que tomou o poder. O sistema totalitário não é alguém como chegou lá e pronto, pela violência, e toma o poder. No sistema totalitário você vai ver que, né, eles vão crescendo, vão fazendo uma base, que é aquela questão de mente e coração, né? Há uma conquista. Eles são baseados no Gramsci, que aí é o processo da hegemonia cultural, intelectual, é o que estavam tentando fazer a realidade. Aqui, né? Mas então, assim, aqui. O que eu estou querendo dizer é que eles usam-se o termo até da coerção consentida. Então, já se a gente for mais para trás ainda, um autor francês do século XVI, Etienne de Boissy, ele falava da servidão voluntária. Ele escreve um livro sobre isso, né? Tem um livro dele, até em português, que é da servidão voluntária. Então, de novo, é o liderado, patológico. É o liderado submisso, que admite determinada situação, e aí numa situação mais paroxista, nos sistemas totalitários, onde a população está batendo palma e está de acordo com aquele sistema. Por isso que eu acho que um curso sobre liderado, o liderado crítico e cosmoético, é um curso que caminha para o teleguiado autocrítico, para a compreensão do teleguiado autocrítico. Então, acho que seria interessante, já que você está estudando, junto ao colégio aí da liderança, da liderologia, de fazer um curso específico sobre liderados.
Nós precisaríamos na CCCI, para qualificar ainda mais a CCCI, um curso, uma qualificação de liderados. Entende? Porque aí a qualificação dos líderes vai ser algo mais... E até porque, como vocês mesmos estão ressaltando, isso se sabe, ninguém sempre é só liderado, não é nem só nessa questão situacional, porque sempre vai haver alguma coisa, alguém acima. Na hierarquia evolutiva é assim. O cara é evoluciólogo, tem o serenão acima dele. Mas ele é serenão, tem a consciência livre em cima dele. Mas e aí ele é consciência livre? Não sei o que tem acima deles lá. Aí a gente já não entra, já é uma teologia pra gente. Agora, então, lógico, simultaneamente, líder e liderado não tem como. é inevitável, né? Não tem como. Agora, disso que vocês estavam colocando, né, desse movimento de massa, né, que você vai manipulando de alguma maneira, né, para as pessoas. Tem um estudo que nós estávamos vendo que é o medo à liberdade. Sim. O quanto que algumas grande parte das consciências tem medo à liberdade. Sim, o Erich Fromm, dentro do existencialismo, tratou o próprio disso. Erich Fromm, né, e outros estudiosos. Então é interessante, né, de repente ver o isso problema aí. da liberdade é que ela tem uma outra variável que é diretamente proporcional a ela. Chama-se responsabilidade. Sim, exatamente. Quanto maior a liberdade, maior a liberdade. Por isso que muitas pessoas preferem reduzir a sua liberdade para poder reduzir a sua responsabilidade. Para o outro tocar, né? A vida dele fica na mão do outro, né? Então tem esse aspecto aí. Né? É por isso que o princípio da descrença ainda é para a minoria. Porque na verdade é isso. É muito mais simples você aderir a uma ideia pronta, você aderir a alguma linha filosófica, religiosa, enfim, que já vem com as respostas prontas, porque você tem uma necessidade menor de tomar decisões. Decisões críticas, decisões que têm responsabilidade, que têm peso. Você transfere ou delega a responsabilidade. Né? Quer dizer, Marcelo, tenta delegar. Dentro desse debate aí, na página 16 da Fotologia, você fala as reeducações recíprocas entre líderes e liderados. Como que você viu e como que você vê isso aí? Você pode comentar? É exatamente essa dinâmica, né, que a gente tem de observar como o líder se comporta, observar quais são as decisões que ele toma, né, quais são os efeitos positivos, negativos, aprender aí com a fatuística do líder, né, e o líder, enquanto isso, também aprende, né, seus atributos de liderança ao observar a equipe, ao ver quais resultados a equipe gera mediante tal estímulo, mediante tal forma de comunicação, mediante tal dinâmica de grupo. Ocorre simultaneamente, né? Ambos os papéis eles se enriquecem, né? E agora, de novo, na página 41, na Fatologia, você fala o fato de a interconfiabilidade avançada fundamentar-se na cosmoética. Aí, dentro disso, você falou na citologia, na primeira página, a liderança é ação e não posição. Você pode fazer um link aí para a gente? Sim, porque você, como verbete sobre liderado autoconsciente, eu não estou falando só aqui das lideranças mais evoluídas, estou falando de lideranças em geral. Liderança do dia a dia, liderança, vamos dizer, as mais formais que você tem no ambiente de trabalho, que você tem na sociedade. Mas o que a gente observa? Dentro desse tipo de liderança mais, vamos dizer, mais comum, mais usual, né, no dia a dia, às vezes a confiança ela é abalada mediante as condições de trabalho. Pode acontecer alguma coisa, a pessoa agir de outra forma, pensar mais nela, né, tirar o corpo fora para deixar alguma coisa a mais para o líder tomar uma decisão. Quando essa confiança ela é fundamentada em princípios maiores, né, mais transcendentes do que a ética comum, existe um nível de confiança bem maior. Porque você sabe que uma pessoa cosmoética ela tem um comprometimento com um princípio, né, um princípio de agir corretamente de acordo com um fluxo maior, de acordo com princípios mais amplos. Então você sabe que o que está regendo essa pessoa não é um código de ética do trabalho, é um código de ética muito mais transcendente. Então acho que fica bem mais seguro você confiar numa pessoa que tem uma postura mais cosmoética, né? E isso vale para o liderado, né? Eu coloco um item aqui que é o seguinte:
O ideal é que a pessoa seja liderada por ideias avançadas e não por personalidades, né? E por trás de ideias avançadas, sempre vai ter a cosmoética. Ideias avançadas, no caso aqui, não é ideias científicas avançadas, são ideias avançadas do ponto de vista evolutivo, né? A maior liderança, a liderança mais segura que existe, e as relações de liderança mais seguras que existem, são de base de mental soma, são de base de discernimento, são de base de crítica, de omnicriticidade. Essas são as situações de relação e de liderança mais seguras que tem. Zé. Bom, isso que tu acabou de dizer é o que eu estava pensando também. Me chamou muito a atenção a enumerologia, ampliação da autoconsciencialidade frente ao líder lúcido. E de todas as posições de liderado que eu já tive, já trabalhei em vários lugares de vários tipos diferentes. Aqui na Conscienciologia eu percebi mais a existência, assim, não total, mas que deu para perceber de líderes que buscam lucidez e que contaminam a nossa postura mental com esse exemplarismo. E isso eu acho que está crescendo muito, dá para ver. E é muito bom participar desse momento aqui na Conscienciologia por causa disso, estar aqui na CCCI e viver isso, né? Eu estou há 12 anos no CAEC e já estava lá no IPC, no Rio de Janeiro, antes. A minha pergunta, dentre as várias que eu já tive na cabeça, é como um líder pode ajudar a transformar um liderado em líder? Então, ele não vê só a posição dele em líder, mas ele perceber potenciais nos liderados para ele investir. Porque eu não senti isso em nenhum lugar dos quais eu trabalhei, essa conotação de investir em alguém, sabe? Ver alguém com olhos de crescimento. E eu sinto falta disso, sabe? Nem eu sei também ser assim, eu também gostaria de ter esse perfil de quem vem colaborar no setor que eu estou, que eu consiga dar um exemplarismo de liderança que vale a pena, entendeu? Então, eu sei que cada pessoa tem um tempo, mas quem chegou tem algum porquê de ter chegado, né, em qualquer setor aqui dentro. Então, qual seria a tua dica de líder? Como você trabalharia para transformar um liderado que tem potência em líder? Bom, antes de responder, eu acho que esse é um dos objetivos de qualquer líder, né? Eu acho que até um mega PC eu coloquei, ortolideranças, acho que estimulam neolideranças, né? O líder que não estimula o grupo, né, que procura, pelo contrário, se manter no líder, né, abafar as manifestações individuais, né, as singularidades, né, de cada componente do grupo, ele é um líder antievolutivo. Isso é fácil até de reconhecer. Então, o movimento, eu acho que é centrífugo, né? O líder evolutivo, ele não busca centralizar o poder, pelo contrário, ele busca ampliar, por exemplo, as tomadas de decisão, no cenário do dia a dia. Uma coisa simples, é chamar a equipe para tomar uma decisão em grupo. Sabe? Não tomar uma decisão sozinha, mesmo que seja uma coisa uma coisa simples, né? Uma coisa mais do dia a dia. Chama o pessoalzinho ali, reúne rápido, olha, o que vocês acham disso? Mesmo que para você esteja bem claro qual é a melhor decisão, inclua as pessoas, né? Coloquem ela nesse meio de tomar uma decisão, de dar um posicionamento pessoal. Acho que é valorizando o posicionamento pessoal do grupo, né, e valorizando a capacidade de cada um de tomar decisões, que você estimula a autoliderança no seu grupo. Eu já vi aqui uma situação, algumas, que o voluntário ele sai porque ele não tem espaço para falar qualquer coisa que não está tão bem como ele estava imaginando, entendeu? Daí eu sinto que aquilo não está tão bom, porque se ele chegou ali naquele lugar, é que ali ele tem afinidade. Daí ele vai para outro lugar, que não é a mesma afinidade que ele tinha, porque nós temos muita liberdade aqui dentro, né? De ir para um lugar, para o outro, coisa que na Socin não tem, né? Se tu tem um emprego, tu quer manter ele, né? Ok? Ok. Obrigada. Continuando aqui com Curitiba,
Fatologia, página 40, segunda linha. Quais são os sinais de que entramos na fase da libertação dos convívios compulsórios que hoje temos? É quando começam a surgir oportunidades de melhoria, de troca, né, e calçadas, né, não através do abandono repentino, né, sem pular etapas, né, queimar etapas de convívios patológicos, né, dentro do verbete que a gente fala de liderança. Por exemplo, a pessoa ela não está bem dentro do ambiente em decorrência de incompatibilidades com seu chefe, seu líder no ambiente de trabalho. Então, oportunamente, aparece para ela uma oportunidade de trabalhar num lugar melhor. Joia, né? Tá tudo bem calçado, tem outra pessoa para assumir o lugar dela, tem que acontecer naturalmente, não pode. Eu acho que rupturas indicam que a passagem foi um pouco forçada. Quando existe uma passagem mais tranquila, mais serena, né? Uma troca mais serena, eu acho que é um bom indicativo que as coisas estão em ordem. Parafatologia, página 41, terceira linha. Como podemos ampliar nossa visão da parasociometria aplicada aos contextos multidimensionais? É você ficar atento com os aspectos multidimensionais das suas relações, né? Por exemplo, no dia a dia. Você vai ter um contato com alguém do seu grupo, ali, um outro liderado, um colaborador, ou com a própria liderança, e você percebe que tem ali uma sobrecarga, você percebe que tem algum processo de assédio. Então é questionar, né? Tentar participar, fazer uma interação com aquilo, né? Assumir sua posição de liderado lúcido. Poxa, se eu na condição de liderado tenho um entendimento do que é multidimensionalidade, do que são, pelo menos que seja um pouco, dos processos de interassédio, e percebi que outra pessoa, que o líder aqui, que o chefe desse setor, ele está assediado, isso está tendo resultados, né, trazendo problemas para o grupo todo, então deixa eu medir bem o que está acontecendo, entender melhor aqui e fazer uma participação. É utilizar essa parasociometria para fazer um aporte no grupo. Às vezes pode acontecer na TENEPS você ter, né, alguma dica, alguma coisa ali que aponte para você alguma relação parasocial ali no trabalho, alguém que tem alguma relação com você que está meio conturbada da parte dele. Eu acho que é nessa linha, lógico. Perfeito. Agora uma questão de Ribeirão Preto, São Paulo. Página 40. Sugiro incluir o servo voluntário. A servidão voluntária, aquilo que eu citei da servidão voluntária, né? A servidão voluntária foi o título de um verbete defendido em 10 de janeiro passado pelo professor Juvenal da Silva. Realmente, ele tratou desse que é do Etienne de Boece. A definologia é a seguinte: a servidão voluntária é a postura genuflexa e alienada, consentida e autoimposta pela própria consciência perante a tirania e a opressão de indivíduos ou grupos, mantenedora da subserviência e da estagnação antievolutivas. Então, a sugestão. Agora, a questão. Página 40, última linha. O que significa a omnicriticidade conformática ao cenário liderológico? Olha, eu vou dar um exemplo que, inclusive, era um complemento que eu ia fazer na questão da criticidade, né, que a gente vem discutindo bastante aí dentro do verbete. Carisma. Carisma é uma condição que demanda muito atenção por parte do grupo, né? Um líder que é carismático, a gente sempre falou, trouxe muito aqui a questão do líder que é autocrático, que é impositivo, né, e daí que a situação faz a pessoa agir contra o que ela quer. Mas você tem um cenário mais sutil, que é o cenário da pessoa, do líder carismático, né? Que ele vai ali com jeitinho, ele se coloca de vítima para conseguir alguma coisa. Então ele usa esse aporte que é neutro, né? A princípio, não é positivo nem negativo, né? A carisma é neutro, essa simpatia maior, né, nas energias. Então o carisma acho que é um bom exemplo, a pessoa se manter atenta. Se ela tem um líder carismático, veja como que ele utiliza esse carisma. Veja como que ele utiliza essa influência. Então, entenda o que ele está falando, né, o conforto, entenda o que ele está falando, e não só a forma como ele coloca, né, a forma como ele se coloca, a forma como ele expõe aquela situação, a forma como ele expõe o pedido.
né, para você fazer alguma coisa. Entenda ali o conteúdo, entenda o que tem por trás daquilo, entenda quais podem ser as consequências. Tenta trabalhar a parte energética, ver ali se você faz uma leitura da intenção dele, se é aquilo mesmo que ele está falando. É manter a criticidade, né? Parafatologia, página 41, terceira linha. Como podemos ampliar nossa visão da parasociometria aplicada aos contextos multidimensionais? No ambiente de trabalho, eu vejo o seguinte, pelo menos para mim, isso tem sido um aporte bem grande ali, para os trabalhos em grupo, no meu ambiente organizacional. Sempre trabalhar as energias. Fique lúcido, né, faça seus deveres profiláticos, e trabalhe as energias com pessoas que entram na sua sala. Eu fico numa sala sozinho, né? Então, alguém entrou na minha sala, estabelece ali um rapport, né, preste atenção no que está acontecendo. Às vezes, uma pessoa entra ali, muda o ambiente, você vê que tem alguma coisa a mais, existe alguma visitinha extra ali com ela, né, na situação. Né? Fique atento. Eu acho que trabalhar as energias no ambiente de trabalho, nas tarefas em grupo, é sempre um bônus, né, que a gente tem, já que a gente busca fazer o entendimento da questão multidimensional. Então, vale a pena usar muito isso na questão desses processos de trabalho em grupo, no ambiente organizacional, ou nas reuniões em grupo, da CCCI, ambiente de família, todos os ambientes. Ok. Posso contribuir Claro. e perguntar ao mesmo tempo. Dentro disso que o Marcelo está colocando, eu me lembrei o seguinte, que a gente ficar atento também para os estilos ou tipos de temperamento, isso ajuda também na identificação dos paragrupos, né? Por exemplo, eu lembro quando a gente estava discutindo alguns verbetes, né, que a gente estava construindo junto com o pessoal da equipe, e a gente estava falando sobre um verbete específico e que tinha a ver com o temperamento belicista. E a gente tinha acabado de sair do curso do autossuperação do temperamento belicista. E a gente percebeu que, por exemplo, esse temperamento belicista, ele tem alguns padrões de pensamento que é daquele grupo belicista. Então, assim como também tem um estilo, por exemplo, monárquico, né? Temperamento monárquico, ele tem padrões de pensamento que faz parte daquele grupo. Então, acho que é interessante, tanto para o liderado quanto para o líder, enfim, para nós, enquanto consciências, perceber qual é o padrão de pensamentos que aquela pessoa tem, que nós temos, que aquele grupo que você está interagindo tem, que tipo de padrão de pensamento esse povo está manifestando, porque é exatamente aquilo que vai ser evocado extrafisicamente. Então, se você está numa reunião, se você não estiver sempre alerta, igual o escoteiro, você não vai perceber que acabou de chegar um paragrupo, né, um grupo extrafísico, que representa aqueles belicistas, ou que representa aqueles monarcas, ou que representa o grupo de políticos, ou que representa o grupo de religiosos, ou de artistas, enfim. Então, uma coisa que a gente viu que ajudava muito é identificar esses padrões de pensamento. E tanto o padrão de pensamento, para a gente não ser também, vamos ser otimista, né? Padrão de pensamento tanto nosográfico, patológico, quanto homeostático, porque também tem um padrão de pensamento belicista lá que ajuda em algumas coisas, por exemplo, planejamento estratégico. Então, a gente percebeu isso. E aí, uma questão para o Marcelo é assim, Marcelo, você chegou nessa pesquisa, tu aprofundar a questão, assim, por exemplo, do liderado autoconsciente. Existe algum tipo de crenças, alguma coisa assim racional, enfim, ou algo que se identificou que quando a pessoa tem dificuldade de desenvolver essa habilidade de líder autocrítico, ou de liderado autocrítico? Nesses dois papéis, né? Uhum. Eu acho que sim, Simone. Uma liderança mais evoluída, né, mais evolutiva, é rara, né? Até hoje em dia ela é muito rara. A gente discute isso como um assunto de ponta hoje. Então, historicamente, as lideranças sempre foram mais autocráticas, mais patológicas. Então, você imagina assim, uma série de vidas em que você participou de contextos onde os líderes eram autocráticos, onde eram monarcas, né, contextos militares, bélicos. Então, eu vejo que, historicamente, lideranças, né, generalizando, sempre tiveram um viés mais de imposição. E se existe imposição, também existe punição para quem não segue a linha. Então, eu acho que
existe na maioria das pessoas meio enraizado vivências pretéritas de obediência, né, de obediência cega, né, ao que é mandado, aquela coisa do líder, não no líder na condição de uma peça que coloca todo mundo para trabalhar junto, né, um sinergismo, não, o líder naquela condição de que manda, né, o totalitarismo, o absolutismo. Eu acho que uma sequência de vivências desse tipo acaba gerando uma condição pessoal de servidão consciencial. Eu acho que abafa a manifestação da autoliderança, da singularidade consciencial. É uma sequência de vidas, né, de várias ocorrências na série X, vivenciando cenários os mais diversos, mas sempre nesse estilo de que existe uma pessoa alfa ali, uma pessoa que manda, que dá ordem, pode deixar aí na aula memória algumas paracicatrizes nesse sentido de devo obedecer, caso eu não obedeça, serei punido. E também tem a condição, que a gente já comentou, da comodidade. É muito mais fácil você terceirizar escolhas, né? É muito mais cômodo. Você tira do seu colo uma série de responsabilidades. Então, juntando essas coisas, eu acho que é por isso que a gente observa mais ainda nas condições patológicas de liderança. Mas estamos aí nas pesquisas, né, Simone? Vamos mudar isso aí. Inclusive, eu queria até fazer são dois pontos importantes, né? Ou é, de repente, uma criança arraigada e emocional, né, que você falou da questão da servidão. Opa, então prefiro, para não ser punido, prefiro seguir a risca, né? E o outro que você comentou é com relação a deixar na mão do outro a responsabilidade, né? Talvez seja para não ser punido também, né? Sim, aí se acomoda. Enfim, vamos aprofundar então. Eu só queria fazer uma observação. Hoje vai ter a primeira reunião nossa, né, do Colégio Invisível na nossa sala. Na nossa sala, na né? nossa nova sala. Nossa nova sala. Primeira reunião presencial do grupo ali. Primeira física na nova sala, né? Que a gente já tem mais de 20 reuniões esse ano, né? Então, onde vai ser? É onde a sala? Do lado da IEC, sala 11. Ah, legal. Muito bom. Então, legal, aqui né? na Cognópolis, então, o pessoal na Cognópolis, no discernimento. Legal fazer isso, começar com verbete hoje e à noite da continuidade, cara. Pois é. Legal, muito bom. Muito bom. Quem sabe se torna aí uma IC, né? Pensar nisso aí é uma possibilidade. Vamos caminhando. Aproveitar aqui para, Marcelo, você na página 42, binomiologia, o binômio mini-diversidades interpessoais e maxi-convergência coletiva. Você pode aprofundar? Nem todo grupo você vai ter afinidade total com todo mundo, né? A afinidade, ela varia, ela vai desde você ser contrário totalmente a alguém, as ideias de alguém, até uma afinidade ideativa plena, que é a pessoa que você acabou de conversar, acabou de conhecer, existe ali alguma coisa já provavelmente mais antiga, né? Então, dentro de um grupo que tem um objetivo que tem um objetivo evoluído, que está focado no seu trabalho, eu acho que a convergência dos interesses ali, do objetivo de todos em relação a um ponto, a um projeto, ele se sobrepõe às mini divergências que são comuns, que são usuais, né? Ninguém concorda 100% com o outro, e ainda bem que é assim, né? Porque justamente essas mini discordâncias que geram as discussões sadias que acabam ampliando aí até o conhecimento do grupo. Ok. E outro ponto aqui na própria página 41, fatologia, você coloca ali na 11ª linha de baixo para cima, a postura autodidata, evitando sobrecargas ao grupo. Você pode colocar essa estratégia? Tá, é que eu vejo o seguinte, você tem pessoas que fazem parte da equipe que tem uma tendência a ficar questionando tudo que vai fazer. Deve haver questionamento, sim. O ideal é que até que quem está na liderança trabalhe, né, o grupo, deixe bem claras quais são as principais atividades, os recursos. Mas caso alguma coisa não fique muito clara, o ideal, aqui pelo menos eu defendo essa ideia, que a pessoa busque primeiro se situar, busque informação, vai atrás, tem uma postura mais autodidata, ao invés de toda hora parar e ir lá perguntar como faz isso, sempre esperando uma resposta pronta.
existem momentos em que é preciso parar e perguntar, especialmente se for uma coisa de grande porte. Mas o autodidatismo, a pessoa que faz parte de um grupo e é autodidata, ela acaba tirando um pouco da sobrecarga em cima dos outros, né? Ela vai por conta, ela não tira outra pessoa da tarefa que ela está desenvolvendo, para que explique para ela. Essa curiosidade sadia dela de saber o que tem que ser feito, eu acho que ajuda na eficiência ali do grupo. Certo, ou seja, ela busca assim um papel de mini peça, né? Meio que evitar um lado talvez assim tão submisso e buscar correr atrás, né? Um pouco acomodado, né? De que tudo que tem que fazer, peraí, como é que faz isso? Não sei. Deixa eu perguntar para alguém. Tenta ser autodidata, né? Tenta procurar um pouquinho mais. Grupo, né? Mas assim, passou do ponto, realmente não tem como, então não coloque o projeto em risco também e faça alguma coisa que você não sabe. Aí você realmente se reporte e pergunte. Agora, voltando na página 42, interaciologia, você coloca aqui na terceira linha, as interações sadomasoquistas na liderança demagógica. Você quis aí pegar aí mais, eu estava mais pensando na questão, até comentei do carisma, né? Aquela pessoa que, me engana que eu gosto, ela coloca alguma coisa, está meio óbvio que o que ela está colocando ali não é bem aquilo, né? Existe um ganho secundário por trás, mas quem está ouvindo, às vezes, também tem um ganho secundário por trás. Sabe que aquilo ali é uma espécie de prisão que está abafando ali a manifestação dela, que está direcionando a opinião dela, que está restringindo o livre-arbítrio dela, mas ela gosta, é mais cômodo, tem algum outro ganho por trás, uma segunda intenção, né? Uma relação bem patológica de liderança, quando você tem um líder demagógico, né? Um líder que usa o magnetismo pessoal dele através de falácias, né? Através da distorção no conteúdo. Acho que é uma das lideranças mais patológicas que a gente tem. Okay. Agora uma questão de Goiânia. Parafatologia, página 41, penúltima linha. Poderia comentar a série X ensejando maior compreensibilidade de causas e consequências das diferentes vinculações grupocármicas? O que a gente espera, né? Que com as vidas mais lustras nossas, né? Através dos próximos períodos intermissivos, a gente consiga ter um entendimento mais amplo dos porquês das nossas relações, dos porquês dos grupos que se formam, né, na nossa vida, dentro do contexto de liderança também, principalmente, e a partir disso aprender, né, aprender quais são os resultados de uma liderança hoje, no futuro, os resultados de hoje você ter um líder, fazer parte de um grupo e não desempenhar bem seu papel, que isso vai acarretar futuramente. Acho que é uma questão de longo prazo, né, que a gente vai daqui para frente começar a ter uma compreensão, começar a ter um conhecimento, né? Conseguir ter uma parapedagogia mais ampla em relação aos porquês, quais são nossos grupos, né? O que a convivência aqui na CCCI vai trazer na próxima ressoma, né? A gente vai aprender muito de liderança, de liderologia, né? Daqui para frente, observando quais são as relações parasociais e os efeitos delas dentro das vidas sucessivas. Pode perguntar, Zé. Marcelo, parabéns aí pelo seu verbete. Obrigado. Mais esse. E eu gostaria que você falasse ali na maniologia, um pouco dessas manias ali que você colocou, que ela é meio, parece assim, ser mais para o lado nosográfico, né? Em relação à liderança, em relação ao seu verbete. Como que você vê isso aí, a mania de idolomania, a mania de competir? Como é que você vê isso aí dentro do verbete? A idolomania é a condição do liderado que idolatra, né, o seu chefe, não questiona, né, é o oposto do liderado autoconsciente, aquela pessoa que não se vale da crítica em relação ao líder, né. Ele é liderado por uma personalidade, ele coloca ali um ídolo, né, uma coisa blindada ali, uma imagem idealizada e segue sem questionamento o que é passado, né, não faz valer ali sua opinião, seu livre-arbítrio. A mania de competir é uma mania que impede muitas pessoas, a gente até conversou disso, a pessoa tinha algum tipo de liderança, quando ela não tem mais, ela não consegue mais ficar naquele convívio, porque ela encara como uma competição, né? É uma postura bem antievolutiva encarar a questão da liderança como um prêmio, né? Um prêmio que você conquista, que você
almeja como se fosse uma competição. Não, agora eu estou melhor que os outros porque eu sou o líder. De modo algum, liderança, pelo contrário, ela traz muitas responsabilidades, traz bem mais responsabilidades do que essa visão simplista de agora eu sou o líder, eu mando aqui. Daí essa competição, ela não pode ser algo que venha trazer isso aí, uma liberdade, porque a gente vive competindo, né? Mas não dá para ver de uma forma diferente essa competição? Olha, eu acho que a autocompetição ela é bem válida. Dentro de um grupo, se a pessoa ela tenta se superar em relação ao que ela tem que fazer, tenta apresentar um trabalho acima do que foi solicitado para ela, né? Ela é proativa, né? Vai em frente, leva aquilo além dos limites que se esperava que ela fizesse. Essa autocompetição eu acho ela muito válida. Mas quando a competitividade começa a ocorrer entre as pessoas do grupo, eu acho que aí existe uma intenção patológica por trás disso, né, de querer ser o melhor, de querer ser um destaque, né, de querer ser o centro da atenção. E quando começa a entrar uma energia patológica de algum membro ali, eu acho que a tendência não é muito positiva. Eu acho que assim, a pessoa se destacar num grupo pode ser uma ocorrência natural de acordo com a produtividade dela. Aí é uma condição sadia. Sim, aí entra a parte da conscienciometria, né? Ela vai ter que fazer uma autorreciclagem para ver qual é o tipo de competição que ela quer, né? Para ser um líder, né? Lógico, posso só complementar aquela pergunta dela? Acho ajudar o Marcelo também. Tem no nosso site, liderologia.org, tem um artigo que nós publicamos lá, que tem a ver com isso que você está colocando. Chama Singularidade Consciencial, o lado extraordinário do líder. E fala justamente dessa questão que quando você assume a sua singularidade, você não precisa mais competir, porque ninguém é igual ao outro, né? Então a gente sai dessa crença irracional que você precisa se sair melhor do que o outro. Enfim, daí dá uma olhada lá e dá um feedback daí pra gente, aí pro Marcelo, pra gente, tá bom? Obrigada. Na página 40, Marcelo, na fatologia, na terceira linha, o apreço ao poder dificultando a interconvivialidade sadia com líderes. Aí depois você fala bem sobre isso na sua frase enfática. Depois que você fizer esse comentário, né, você poderia ver a frase enfática, ler a frase enfática e comentar para a gente? Sim, sim. Bom, a gente vê até casos de, pelo menos eu entendi desse modo, gente que abandona até a conscienciologia porque tinha uma necessidade de poder, né, de se destacar, que a gente falou, né, tinha aquela questão dos holofotes, né, e quando não é dado muita atenção para isso, a pessoa não consegue lidar, né, ela encara a liderança como poder, né, condição patológica de entender que liderança é uma posição de mando, né, posição de subjugar outras pessoas. Então, a pessoa que tem essa condição, que tem esse entendimento, né, deslocado do que é liderança, ela fica com dificuldade de lidar com o líder, porque o líder tem o que ela quer, né? Ela quer estar naquela posição. Então, ela se torna um problema na equipe, porque se ela não tem aquele desejo básico dela atendido, né, ela quer dar ordem, ela vai receber ordem, para ela isso não funciona, né? Então, ela se sente mal, né, com ela mesma de receber ordem de alguém, de participar de uma equipe não na condição de líder, né? É a frase enfática na página 44. É a condição da consciência, do cenário de liderança que a gente fala ser muito dinâmico, né? No momento você tem alguém ali que está protagonizando uma questão, porque tem um mega trafor dentro daquele projeto, tem uma parte, vamos dizer, de conhecimento dentro de algo específico ali, você está escrevendo sobre uma coisa em grupo, alguém entende muito de política, aquela pessoa escuta ela falar, dá atenção, porque ela sabe mais que você naquele contexto. Daqui a pouco é uma coisa que você entende bem, né? Ou a outra pessoa é boa na questão de ser organizada. Então, as lideranças ali vão se alternando, né, de forma sadia, né? Cada um dá o melhor de si, cada um coloca o seu ponto forte, né? E o grupo
sadio faz isso, né? Se vale dos megatrafores, né? E a liderança vai, a cada momento, alternando. A liderança contextual, né? Que a gente fala. E essa troca que tem é muito sadia, porque você não entra na condição de se sentir inferiorizado porque você não é o líder. Em algum momento tem alguém que está tomando a frente, né? Está com a palavra, está epicentrando ali um projeto e você se sente mal com isso. Não, faz parte, naquele momento aquela pessoa está ali. Daqui a pouco está outra. Não é a denominação líder ou liderado que vai determinar o que é mais evolutivo, que vai determinar o sucesso da empreitada. Né? Até o que eu coloco na cristologia, que eu acho que complementa bem o verbete. Você compreende o caráter secundário de rotulações, quais líder ou liderado frente à mega priorização do cooperativismo existencial? Não, é bem isso. Né? Ser líder traz uma série de responsabilidades, mas o liderado também tem uma série de responsabilidades. Então, independente disso, vamos manter o foco no prioritário, que é o desenvolvimento da ProEx, que é a manutenção da interassistência, a manutenção crescente da interassistência. Valeu, obrigado. Marcelo, aqui na patologia, na página 41, né, os contextos da liderança na dupla evolutiva. Então, na condição de dupla, eu sinto quanto isso é importante, esse contexto de liderança, tá? Só que eu penso que isso é importante tanto no processo energético quanto no mental somático. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, desse um exemplo a respeito disso, assim. Tá. Por exemplo, a gente tem, dentro de uma dupla, inevitavelmente, um dos dois pode ter um processo melhor de, intelectualidade, por exemplo. Né? Mas isso não quer dizer que sempre aquela pessoa vai ser responsável pelos processos, pelas decisões, pela parte mental somática. Por exemplo, no nosso caso, eu venho escrevendo bastante, então, teoricamente, eu venho encabeçando a parte, né, de intelectualidade aqui da dupla. Né? Não, daqui a pouco você vai entrar também no jogo, mas a gente chega lá. Então, mas de repente, eu estou num dia que eu não estou bem energeticamente, estou com a lucidez mais baixa, então é o momento de entrar e falar, peraí, pensa bem, né? Olha o seu posicionamento, está correto, você está bem, faça um EV, recupere sua lucidez, que eu acho que sua fala aí, suas energias, sua opinião a respeito desse tema está um pouco defasada, pensa bem sobre isso. Então, quer dizer, não é uma coisa engessada, a dupla tem um cabeça energético, tem um cabeça mental somático, isso varia, isso depende do dia, se alterna, né? Se a pessoa não está bem, a outra vem e complementa, né? Dentro do conceito de dupla evolutiva, né? De interassistência recíproca. Só queria aí dar uma contribuição, né, nesse processo, que a gente sabe que dupla evolutiva não é uma coisa fácil, né? É construção diária, né? E é aquela questão, é uma reconquista diária também, né? Eu vejo que é uma coisa importante. E eu vejo que um dos fatores assim importantes dentro dessa sinergia é um servir de exemplo para o outro e, na verdade, as coisas, deixar assim, sempre a gente ter bem claro que tem espaço para todo mundo crescer, não é? Então, não tem assim um processo de competição e, na verdade, dentro dessa cooperação, a gente tem que ajudar. Mas e aí, por que você não começou ainda? Faz aí qualquer coisa, vamos fazer um rascunho e eu te ajudo. Então, porque eu vejo que, de fato, essa parceria de 1 a 1, né, tipo, 1 mais 1 é mais do que 2, é um fato e para fato, né? E então isso a gente percebe que tem a ver com o processo da assistência, tem a ver com essa história, né, que você está falando, é que de fato na dupla evolutiva você pode ter um que é o papel do líder no momento e pode ser liderado no outro, e que isso, na verdade, que nem você falou, ser liderado é muito bom também, não é? É essa que é a questão, que as pessoas ficam brigando pelo osso de estar lá na frente, mas se o segundo na posição está na condição de o outro estar lá na frente, olhando aquele exemplo lá da formação das aves, né, que ali está todo mundo voando naquele V, e está lá a pessoa, o bicho, né, o passarinho, né, lá encabeçando,
liderando, e aí o que acontece? Ele lá é o líder naquele momento. Ele vai cansar, e ele vai ficar aqui na posição, vai para trás, e o outro vai assumir. E isso é importante, quer dizer, é minha contribuição. Eu acho que, de repente, a gente até vai discutir isso daí, né, que tem um verbete sobre líder e liderar, cooperação e competição, que, na verdade, a gente vai entender que, de repente, essa ideia da hierarquia evolutiva é uma situação que existe, mas, ao mesmo tempo, existe aquela questão de que eu não preciso correr aquela, né, ter ali o papel principal o tempo todo, né? Então, acho que isso é bacana, é positivo e viva a dupla evolutiva. Pois não. Oi, Marcelo, eu queria dar os parabéns pelo verbete, porque é um tema assim que normalmente todo mundo quer ser cacique, né? E Índia é muito pouco, mas dentro da experiência assim que eu posso dar um exemplo que chama muita atenção aqui na página 41 o Código Pessoal de Cosmoética, porque eu acho que também que quem é liderado ele tem que buscar alguma evolução em termos de ver por que ele amanhã não pode ser um líder, no sentido, de repente, ele poder até ajudar. E uma das coisas que eu vejo, assim, que é muito comum na SOCIM, é o problema de dificuldade, que é um trafor de manutenção financeira. Então, às vezes, a pessoa fica, né, submissa ao emprego, né, e funcionário público ali durante anos, e por não buscar essa eliminação desse trafar financeiro, só depois, às vezes, que ele se aposenta, muito tempo depois, quer dizer, às vezes o camarada é um funcionário público, depois que ele se aposenta, que ele tem uma condição, aí realmente ele vai se desenvolver numa área muito melhor, só que demora muito, porque nós temos muito, né, egos dentro da gente, e às vezes a pessoa se submete, né, para uma imposição, né, quantas pessoas às vezes vão trabalhar de sobrevivência, né? A pessoa não tem dom nenhum para ser polícia, e a pessoa vai ser aquilo para uma questão de manutenção de vida. Então, esse alerta que você está dando, né, nesse aspecto, né, da pessoa deixar, de tentar buscar, né, uma maior cooperação, ele faz dentro desse Código Pessoal de Cosmoética. Então, eu acho que isso chama muita atenção de quem, principalmente, é mais jovem, para ver, não, eu, por exemplo, eu hoje, eu não sou, eu estou nessa situação, ou seja, ele vivenciar que ele poderá ter, e respeitar, e procurar tecnicamente, né, porque geralmente as pessoas querem muita facilidade, não sei quem vai me dar, não sei o quê, quer dizer, e buscar suor, né, de próprio, fazer curso, estudar à noite, quem trabalha, porque a gente vê, às vezes, pessoas que têm muito aporte de famílias e que não desenvolvem. E umas pessoas, às vezes, de famílias pobres, quer dizer, elas criam aquele aporte, né? Então, esse objetivo, né, a criação de aporte, eu acho muito importante, porque senão a pessoa fica sempre desculpa, eu sou de família tal, não sei o quê. Isso não justifica. Então, essa posição sua de você, essa ética e cosmoética que a gente passa a ter aqui na Conscienciologia, que isso sirva, né, de exemplo para quem é mais jovem, para não se acomodar e buscar sempre criar esse aporte, né, não só como exemplo, né, e técnico para você poder ajudar. Então, dentro desse Código Pessoal de Cosmoética, aí eu queria que você, que na página 41, o que você acha do que eu falei, entende? Olha, eu acho que o que eu trouxe aqui foi a questão de fazer um entrecruzamento sadio entre o seu código de cosmoética, né, entre a sua conduta e a conduta do grupo, exatamente para você ter um parâmetro crítico para discordar quando for o caso, né, mas também para se alinhar ao projeto, ao fluxo que o grupo está tomando. Agora, a questão que você levantou de aportes, eu acho que ela é bem pontual também na liderança. Os aportes que você recebe na sua ProEx, né, ao longo da sua ProEx, elas também vão te indicar uma série de coisas, né? O momento que você tem que sair de uma posição de espectador para um protagonismo, né, eventualmente. E, bom, não sei se eu respondi a questão.
Não, realmente, justamente é o que você está falando, é a não acomodação, né, àquela situação, e nesse aspecto, o que mais me chamou a atenção dentro da sua exposição é para chamar a intuição das pessoas, né, que eu posso ser sempre melhor, né? Então, é isso aí, eu respondi, obrigado. Olha, agora é uma questão de São Paulo. Gostaria de parabenizar e agradecer ao verbetógrafo pelo verbete e pedir para expandir a frase enfática. É o processo de dinamismo que existe na liderança, né? Ninguém nasceu para ser líder ou nasceu para não ser líder, para ser liderado. Não, né? Os processos vão ocorrendo, a pessoa em um momento ela está encabeçando uma coisa, no momento seguinte tem alguém ali, tem alguém mais preparado, né? Com mais vivência, com mais bagagem para liderar. E essa alternância ela é essencial, né? Porque, bom, o princípio de ninguém evolui sozinho, né? A gente aprende em grupo, a gente aprende através das diferenças, né? Então, se existe um grupo com os mais variados trafores, ótimo, em cada momento um trafor vai se destacar naquele grupo, eles vão se complementar, todo mundo vai participar, todo mundo vai entender como está acontecendo isso. E se a pessoa tiver lucidez, tiver criticidade, ela vai entender um caráter de convivialidade sadia, né, dentro do binômio admiração e discordância, mas ela vai entender um processo de ortoconvivialidade nisso, de diplomacia, né? Não vai entender mais, acho que esse é um ponto que eu quero bater bem no verbete, que não existe aquela questão deslocada de o líder manda e o liderado obedece. Não, não é isso. Existe diplomacia nas relações, o que importa é o objetivo do grupo, né? Dentro de cada momento, um se destaca, ótimo, não deve ser buscada a posição de líder como se fosse uma recompensa, como se fosse um troféu. Puxa, agora eu consegui, virei o líder desse grupo. Não, isso não é, essa postura é antiga, já vale a pena ser abandonada, né? A liderança, ela é a questão da pessoa ter mais responsabilidades, ter um destaque dentro de alguma coisa, pontualmente. É isso, né? Ter essa tranquilidade para saber, para reconhecer que existem pessoas mais gabaritadas que você em determinado contexto, mas também estar sempre atento para desenvolver os seus potenciais, né, e aproveitar essa convivência com pessoas que têm megatrafores diferentes dos seus. Mariluz. Marcelo, na sua lista de antagonismo, lá na página 42, eu escolhi 3 aqui, se você pode falar para a gente. O primeiro, o antagonismo, que é muito comum, ortocomunicabilidade e fofinho, dentro de uma liderança e de liderado. Você pode comentar? Isso a fofinho, quando você tem um grupo, você tem uma liderança, pegando o ambiente organizacional, por exemplo, né, um escritório, existem falhas, né, e a famosa rádio peão, né, aquela coisa de todo mundo se comunicar ali na hora do café, né, e tudo mais. Ali pode começar um processo, né, de um boato, o boato vai em frente, começa a gerar uma insatisfação, né? Uma coisa pequena pode tomar um vulto grande, né? Todo mundo ouve só um lado da história, né? Não sabe por que aquela pessoa tomou uma decisão em relação ao grupo, então é altamente prejudicial. Qual que é o contraponto? Uma comunicação sadia, uma comunicação aberta. Acho que toda relação de liderança sadia tem como um dos pilares a transparência, né? Todo mundo saber o que está acontecendo, né? Não ter decisões obscuras, decisões prontas. Quanto mais aberta, mais participativa for a comunicação, acho que traz aí um clima de diplomacia, de maior igualdade, né, de maior participação entre o grupo. O outro é liderado formal e liderado espontâneo. O liderado formal é no ambiente de trabalho, né? Por exemplo, se você tem um diretor, você faz parte ali daquele escritório, você tem eu sou um liderado, formalmente eu sou um liderado daquela pessoa, na hierarquia da empresa eu sou um liderado daquela pessoa. Já o liderado informal é quando não existe essa denominação explícita de alguém, quando não é um cargo que vai determinar aquela pessoa o líder,
mas é alguma coisa em que ela se destaca. Aquele exemplo que eu falei, existia um engenheiro muito profissional, muito uma bagagem muito grande em determinado assunto. Todo mundo se reportava para ele, era um processo natural. Então, todos os chefes iam lá perguntar para ele. Tinha um chefe que não gostava muito, né, porque ele tinha essa condição de ser o líder, de gostar de ser líder. Mas todos os outros não. Iam lá, consultavam essa pessoa, né, se colocavam na condição de liderados ali daquela pessoa. Autovinculação materialista e autovinculação consciencial. Aí a diferença entre um processo de trabalho na SOCIM e um processo de trabalho na CCI. Né? Que o vínculo aqui é diferente. Por exemplo, eu venho aqui, participo das tertúlias, escrevo. É uma vinculação que eu levo muito a sério, tento agir até de forma profissional em relação a isso, mas é uma vinculação consciencial. Né? Eu não tenho nada que me obrigue, nenhum contrato que me faça defender tantos verbetes, né? Não, eu venho porque eu gosto, é uma vinculação que eu tenho dentro do meu código pessoal de cosmoética. Eu quero participar, então, independente dos fatores externos, eu vou participar da tertúlia. Agora, mais um. O antagonismo, livre-arbítrio e determinismo. Dentro do recorte do verbete, é aquela questão de você trabalha no local e você tem uma pessoa ali que é a chefia daquela sessão. De certa forma, tem um certo determinismo ali. Ou trocou a chefia, trocou a gestão da universidade, entrou uma outra pessoa. Né? Foge um pouco do seu alcance essa questão. Claro que você pode trocar, se não estiver contente, trocar de emprego e tudo mais. Mas ali você tem uma questão que é mais impositiva, né? Faz parte, você não decide exatamente como ocorre. Já no livre-arbítrio, não. Você se vincula às pessoas de acordo com a sua decisão pessoal. Por exemplo, você se vincula a alguma instituição, algum colégio, de acordo com a sua afinidade com o tema, né? Seu livre-arbítrio. Valeu, obrigado. Bom, Marcelo, estamos chegando aqui, infelizmente, ao final dessa tertúlia. Esse é um tema, como a gente pôde aí ver ao longo, né, dessa tertúlia, bastante relevante, né, para a gente, enquanto indivíduo, enquanto grupo, enquanto sociedade, né, de uma forma geral, até pelo que você mesmo, em algum ponto aqui do verbete, aponta para o estado mundial, né, acho que na fatologia, né, um dos últimos itens ali. Então, esperamos aí os seus próximos verbetes e, quem sabe, de repente, fica essa sugestão, reforço do curso sobre desenvolvimento de liderados. Né? Acho que é bem, assim, pertinente para a qualificação nossa enquanto grupo, enquanto comunidade, né, a CCCI. Então, agradecer ao verbetógrafo, professor Cover, agradecer aqui a equipe da Enciclosapiens. Então, está a Zilá, a Marilux, o Chataloff. Agradecer também a equipe de suporte técnico, professor Robinson e professora Adriane. Agradecer aos tertulianos e tertulianas que aqui estiveram presentes e aos teletertulianos e teletertulianas que nos assistiram, inclusive aqueles que enviaram questionamentos. E, obviamente, agradecer aos amparadores por mais esta tertúlia. Muito obrigado e vamos às nossas divulgações. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 9 perguntas enviadas online. Temos 4 convites. A Zilá com o curso Pangrafologia Verbetológica da Enciclosapiens, a Maria Eugênia com o curso Valores Evolutivos da Juriscons, o André Chataloff com Teática da Proexologia e a Simone Zolé com o Colégio da Liderologia. Boa tarde, tertulianos e tertulianas. Estou aqui em nome da Enciclosapiens para reforçar o convite para o curso de campo, que é o primeiro curso de campo que vai ter da Enciclosapiens, que é o Pangrafologia Verbetológica. É essa semana, então nós estamos no finalzinho da reta final para fazer as inscrições. É dia 26 a 28 de maio, no campus da OIC. Então, você pode entrar em contato com
ao CAEC pelo telefone 45 21 02 14 99 para fazer suas inscrições. Esse campo é com 2 EPICONs, que são a professora Dulce Dal e o professor Hernani Brito. Então, qual é o objetivo de fazer esse curso? É favorecer um extrapolacionismo parapsíquico sadio por meio da construção conjunta do holopensene pangráfico, favorecer a escrita parapsíquica tarística em prol do completismo grupal do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, se vocês que estiverem interessados, que ainda não decidiram, quiserem fazer suas inscrições, ainda dá tempo. Obrigada. Você conhece os seus valores? Sabe quais as maneiras de lidar com o seu conflito de valores? Se você quer responder essas perguntas, eu convido vocês para a Juriscons, né? Eu também, para o curso Valores Evolutivos. Os objetivos do curso são compreender a parafisiologia do sistema de valores conscienciais, catalisar a recuperação de megacons relativos aos valores intermissivos, desenvolver competências emocionais para ampliar a vivência de valores cosmoéticos e ainda promover mudanças na vida a partir da reciclagem de valores. Será nesse final de semana, no sábado e domingo, dias 27 e 28. E se você quiser mais informações, você pode ligar no 45 9 91 11 6263. Tem também o Facebook, né, para Direitologia, e ainda juriscons@juriscons.org. O professor é o Roberto Almeida. Obrigada. Boa tarde a todos e todas, aqui representando a Apex Internacional. Nós queremos reforçar a divulgação do novo curso Teáticas da Proexologia. Ele vai acontecer amanhã, a primeira turma, isso às terças-feiras, a partir das 19 horas, e sábados, a partir das 14h30. Venha participar, é o curso da teoria e prática da programação existencial. Nós fizemos um levantamento, né, um estudo, um amplo estudo, para ver aí o que as pessoas estão pensando sobre a programação existencial. Tem muitos que têm certeza do que estão fazendo, que estão seguindo o curso aí da sua programação de vida, sua ProEx. E o que a gente percebe? Que as coisas não são tão simples ou são tão superficiais quanto parece. Existe uma necessidade da gente identificar o nosso papel dentro do nosso grupo, né, como mini peça no maximecanismo, verificar justamente quais são os aportes, o que você já recebeu nessa vida, as diretrizes da sua ProEx, a identificação disso e fazer uma planificação em que você vai conseguir fazer o seu balanço, vai conseguir colocar as metas e verificar se você está mais perto ou mais longe dos seus objetivos de vida, sua programação existencial. Então, verifique a seriedade dessa informação, passe para pessoas que estão aí buscando entender melhor sobre a ProEx, a programação existencial, e vamos fazer esse mega empreendimento que serão 18 encontros. E chamando a atenção que esse curso ele vai ser presencial e também na versão EAD. Quem não tiver como participar fisicamente, presencialmente, vai poder fazer o curso online e fazer no finalzinho um 4º módulo, porque eles serão 3 módulos, vai poder fazer o 4º módulo aqui presencialmente, quando vier para Foz do Iguaçu, na Cognópolis. Esteja convidado, maiores informações, www.apexinternacional.org, e venha participar conosco e divulgue para quem tiver interesse. Obrigado. Olá, pessoal, agradeço a oportunidade. Eu estou Simone Zolé. Nós somos da equipe do Colégio Invisível de Liderologia e estamos aqui hoje para convidá-lo, as pessoas que têm interesse em aprofundar a sua autopesquisa ou ser um autopesquisador dessa temática, né, da liderologia ou da autoliderança. Nós estamos oferecendo de maneiras totalmente aberta, nossas portas estão abertas, né, para todos. Podem acessar nosso site, liderologia.org, e lá explica certinho o que nós estamos fazendo hoje, né? Só para vocês terem uma ideia, nós somos uma equipe de pesquisadores independentes,
Nós, através da nossa afinidade, né, com o tema, inclusive da nossa amizade, nós resolvemos, né, abrir esse Colégio Invisível. Faz 2 anos que estamos atuando no Brasil e no exterior. E nós temos também, vocês podem olhar lá no nosso site, cursos com essa temática, oficinas, as palestras online, que nós vamos começar agora no mês que vem, em junho. E temos, tanto online, via Skype, quanto presencial, a preceptoria em autoliderança. Então, se você tem afinidade com a ideia, quer aprofundar a sua autoliderança, qualificar a sua atuação, tanto enquanto autolíder, quanto autopesquisador, quanto líder ou um liderado autocrítico, estamos juntos, nos procure, liderologia.org. Um grande abraço, as melhores energias para todos. Para amanhã teremos o verbete livro conscienciológico, a especialidade é mental somatologia, será apresentado por mim, Adriane Corrêa. Agradecemos a presença e a participação, desejamos uma ótima tarde e até amanhã.